Bem, olha aí, o cenário bonito, né? Área rural. Eu vim fazer essa comunicação rural, mas não vou falar de agricultura, não vou falar de preservação ambiental, meio ambiente. Dá para começar, né? O pessoal está chegando aí? Então vamos lá. Olha, eu adotei como prioridade, né, na minha trajetória política o combate à corrupção. Então, especialmente nos últimos anos no Senado, nós travamos um combate em relação aos atos praticados por governos que desrespeitaram a sociedade brasileira com atitudes irresponsáveis do ponto de vista administrativo, inconsequentes, né, do ponto de vista moral, e nós vivemos um período de grandes escândalos. Eu era obrigado sempre a afirmar que o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, espera o de amanhã para ser esquecido, e nós chegamos a uma eleição em que a agenda prioritária dos candidatos foi realmente o combate à corrupção. Ocorre, no entanto, que na política nós sabemos que há aquelas figuras que fazem um discurso distante da prática. Eu procuro sempre me lembrar da mitologia grega, que tinha Janus com duas faces, né? Na política é rotineiro encontrar políticos com duas faces. Uma para agradar a população, agradar a sociedade, e a outra para agradar o seu entorno, o mundo da política, o corporativismo fisiológico e muitas vezes desonesto, né? Do toma lá da cá, do balcão de negócios, essa busca de vantagem, né? Levar vantagem é sempre o objetivo. E há aqueles que se especializaram em usar as duas faces de Janus, né? Pregam uma coisa e fazem outra. E adotam muitas vezes uma estratégia de dubiedade, com método até. Por exemplo, condena o toma lá da cá, mas pratica o toma lá da cá. Condena privilégios das autoridades, mas se beneficia deles. Não abre mão deles em nenhum momento. Mas o que mais me entristece é ver que muitos brasileiros, aliás, multidões de brasileiros, até porque não acompanham o dia a dia da atividade pública, por falta de oportunidade muitas vezes, e outras vezes por falta de interesse, e muitas vezes também porque não gostam, afinal realmente não dá muito prazer acompanhar, né, a atividade pública no país. Mas eu fico muito triste quando eu vejo que aqueles que contemporizaram com a corrupção, ou até mesmo praticaram corrupção, aqueles que se beneficiaram dos privilégios das autoridades, são exatamente escolhidos porque de forma oportunista durante o período eleitoral praticaram ou discursaram de forma a atender às expectativas da população em relação à mudança necessária. Ou seja, fizeram o discurso da ética, adotaram no discurso a postura que é uma exigência da coletividade. Então, essa inversão de valores nos deixa muito tristes e certamente isso desestimula. Há aqueles que devem imaginar, olha, eu vou me aproveitar, vou me locupletar e depois, quando chegar o momento eleitoral, eu mudo e adoto uma postura de combate à corrupção e acabo recebendo os votos. Infelizmente, isso ocorre.
Eu estou evitando citar nomes porque não é esse o meu objetivo. Eu estou apenas fazendo uma análise daquilo que eu considero fundamental no Brasil atual e estou colocando exatamente porque há tanto desestímulo, frustração em relação às mudanças que não ocorrem, porque as pessoas que alimentam esperanças, ressuscitam as suas esperanças durante uma campanha eleitoral, depois se decepcionam e acabam generalizando, colocando todos no mesmo embornal da imoralidade, no mesmo balaio da irresponsabilidade pública, da incompetência e da corrupção. Este é realmente um cenário que nós estamos vivenciando, contemplando no Brasil. E por que é importante o combate à corrupção? Nestes dias, eu creio que até desnecessariamente se debateu a importância do COAF no Ministério da Justiça. O COAF é importante em qualquer lugar, mas nós devemos buscar instrumentalizar o Estado brasileiro no combate à corrupção e, se possível, institucionalizando o combate à corrupção como uma política de Estado permanente, definitiva e, obviamente, colocando as ferramentas no lugar certo. O COAF deveria, portanto, estar no Ministério da Justiça, porque cabe a esse ministério o combate ao crime organizado, à corrupção, à lavagem de dinheiro, à evasão de divisas, etc. É o Ministério da Justiça que comanda, por exemplo, a Polícia Federal e que tem uma relação estreita com o Ministério Público, que não está vinculado a nenhum dos ministérios do governo. Por essa razão, esse debate se estabeleceu. Mas o que é mais importante destacar é que não importa onde ficará o COAF, o que importa é que se encare para valer o combate à corrupção como uma prioridade nacional indispensável. Veja, Ô Hugo, você está puxando o fio aí, Hugo? O Hugo está puxando o fio aqui do microfone. Daqui a pouco ele me tira do ar. Então, o que ocorre? Nós acompanhamos, ao combatermos a corrupção, a evolução da nossa imagem no exterior. Para você acelerar um pouco a fala, que está muito devagar. Tá bom, vamos acelerar então. Tá faltando fôlego aqui então? Vamos lá. Na verdade, eu estava começando a falar da transparência internacional, porque é uma referência. Nós olhamos o ranking publicado pela Transparência Internacional todos os anos, não é? E a transparência coloca o Brasil sempre num lugar muito ruim, eu digo vexaminoso, no ranking dos países mais corruptos do mundo no ano passado. Em relação à percepção de combate à corrupção, nós ficamos em 105º lugar entre os países pesquisados, né? E a transparência afirma que a corrupção no Brasil é responsável pelo desperdício de oportunidades, ou seja, nós perdemos oportunidades preciosas de atrairmos investimentos externos, né? Grandes grupos econômicos escolhem para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção. E a Transparência Internacional ousa até avaliar o valor que nós perdemos no Brasil em razão da corrupção. Chega a falar em mais de 200 bilhões de dólares. Aliás, o procurador Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Operação Lava Jato, né, ele fala em mais de 200 bilhões de reais por ano de desperdício com a corrupção no nosso país. O que é importante destacar é um número que a Transparência Internacional apresenta, que é que nós teríamos
uma renda per capita 70% maior do que a renda per capita que temos hoje, se nós tivéssemos um índice de corrupção semelhante ao da Dinamarca. É por essa razão que nós temos que realmente combater a corrupção de todas as formas, né? É por essa razão que nestes dias o Senado aprovou, e agora tem que ir para o plenário ainda, mas aprovou um projeto de minha autoria que impede o sigilo bancário nos empréstimos do nosso país para outras nações, especialmente por intermédio do BNDES, mas por intermédio de qualquer banco público, porque nós estamos verificando agora na Operação Lava Jato que foi um sangradouro de recursos públicos no país, que ali se instalou realmente um propinoduto da maior dimensão, do maior alcance, né? Que nós perdemos muito, que houve muita corrupção, houve muito desvio, além do que o país não recebe de volta esses recursos, estão dando o calote, né? Então é corrupção de toda forma. Por essa razão nós optamos sempre por combater a corrupção como prioridade. E eu estou hoje aqui manifestando a minha tristeza de ver que há muito equívoco por parte das pessoas. Que há aqueles que dizem combater a corrupção, mas ficam passando a mão na cabeça de todos os corruptos. Ficam viajando com a improbidade, alimentando a impunidade porque oferecem espaços maiores a lideranças corruptas, notoriamente corruptas, envolvidas em Operação Lava Jato, Operação Zelotes, Operação Greenfield e outras operações da Polícia Federal. Então é preciso que os brasileiros atentem para essa realidade e procurem fiscalizar, procurem, sobretudo, olhar com muita atenção para o comportamento no exercício dos mandatos, quer seja no Executivo, quer seja no Legislativo, exatamente para conferir a fidelidade dos compromissos em relação aos compromissos assumidos e, sobretudo, a veracidade do discurso. Isto é essencial, senão o país não muda, senão nós vamos continuar vivendo esse drama angustiante da corrupção. E, obviamente, de um crescimento pífio, o que cresce muito é o desemprego, as desigualdades sociais se avolumam, as injustiças se tornam cada vez mais perversas e nós não podemos aceitar isto passivamente. Me perdoem, hoje é sábado, estou aqui num lugar bonito, na chácara de amigos, vendo esse cenário, mas eu não poderia deixar de falar, não só porque o Cajuru agora me apelidou de Álvaro todos os dias, né? Mas eu tenho que conversar com vocês todos os dias. Espero que amanhã também possamos conversar, apesar de ser domingo, mas não é porque hoje é sábado à tarde, dia de descanso, que eu não devo aproveitar esse momento de silêncio aqui no campo para uma reflexão sobre o que estamos vivendo no Brasil. Em relação a prioridades, né, agora nós temos lá no Congresso o projeto do governo que pede uma suplementação de recursos da ordem de 248,9 bilhões para fugir das consequências da regra de ouro. Eu, no dia 20 de abril, fiz o alerta. No dia 20 de abril. Uma entrevista na Folha de São Paulo e vários pronunciamentos no Senado. E também aqui, por intermédio do Facebook, especialmente nas lives, várias que fiz a partir do dia 20 de abril, alertando para a necessidade do governo adotar providências urgentes para não correr o risco de, afrontando a regra de ouro, sofrer consequências, e a consequência maior, a mais perniciosa das consequências, é o impeachment,
O governo já está estudando, hoje eu li que o presidente da República com o ministro da Economia, Paulo Guedes, já estão discutindo alternativas se eventualmente o Congresso não aprovar em tempo esse projeto, que é o de número 4, né, que significaria repassar para o governo a autorização para contrair empréstimos e da ordem de 248,9 bilhões para pagar especialmente benefícios da prestação continuada, também em relação à previdência, né, benefícios previdenciários, e mais a atender os compromissos do Plano Safra, além do Bolsa Família, não é? Então, se nós não aprovarmos até final de junho, nós começamos a viver essa consequência dramática do contingenciamento de recursos. O governo terá que realizar um grande contingenciamento e, com isso, nós teremos a paralisação de setores essenciais, de serviços essenciais para a população. Isso para não afrontar a regra de ouro, a chamada regra de ouro, que é lei e que leva ao impeachment o presidente da República. O próprio presidente disse isso no Texas, né? Que ele não poderia correr o risco do impeachment em função de não realizar despesas. E por isso os cortes verificados e a necessidade do contingenciamento. Então o que eu tenho a dizer a vocês é que eu considero fundamental aprovar esse projeto, em que pese o fato de eu entender que o governo superfaturou. Bastaria 110 bilhões. Não tem necessidade, neste momento, o governo de 248 bilhões. Poderia requerer 110 bilhões, ou 114 bilhões, e depois discutir uma modalidade para o Congresso autorizar, aí indicando já a fonte do crédito para que o Congresso pudesse aprovar com mais facilidade. Eu imagino que o Congresso aprovaria mais rapidamente, mais facilmente, se o governo tivesse solicitado apenas o absolutamente necessário para esses pagamentos, evitando desta forma as consequências da regra de ouro. Mas apesar disso tudo, eu estou defendendo a votação o mais rapidamente possível. O relator disse que não tem condições de apresentar o parecer nesta semana, enquanto não receber determinadas informações que solicitou do ministro da Economia, ele não apresentará o seu parecer. E por essa razão é que o governo começou já a discutir outras alternativas para evitar afrontar a regra de ouro. Veja que o nosso propósito é sempre o da sinceridade, o da construção, o da colaboração. Nós estamos pensando exatamente no interesse do país. Eu quero agradecer aí a sua atenção. Desculpe que realmente depois do almoço fiquei mais lento, né? E com a voz um pouco comprometida, mas de qualquer maneira conversamos um pouco, falei um pouco com vocês. Hoje estou aqui sem condições de responder alguns questionamentos, mas depois eu vou verificar as questões principais que foram aí suscitadas, né? E amanhã, quando voltar a conversar com vocês, eu terei o maior prazer de responder. Eu faço isso com um único objetivo: prestar contas do meu trabalho, dizer a vocês o que eu estou fazendo. Nós não temos essa liberalidade da imprensa para ocupar espaços construtivamente, para apresentar a todos o que nós fazemos, o que nós pensamos e o que nós desejamos. Então, nos resta esse veículo aqui das redes sociais e por essa razão eu agradeço muito àqueles que me acompanham. Muito obrigado, um ótimo sábado a todos e um belíssimo domingo. Um abração.